Boa noite. Uma campanha nacional do Conselho Federal de Psicologia reacendeu o debate sobre a prescrição de medicamentos psiquiátricos para crianças e adolescentes. A campanha, chamada de Não Medicalização da Vida, é polêmica e recebe críticas de psiquiatras e grupos de pacientes. O 3 a 1 desta noite debaterá o assunto com a representante do Conselho Federal de Psicologia, Flávia Lemos, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, e a PhD em Educação Infantil, Maria de Fátima Guerra de Souza. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos assistir uma reportagem sobre o uso de medicamentos psiquiátricos em crianças e adolescentes. Crianças na escola. Entre elas pode existir alguma que tenha um transtorno invisível, o déficit de atenção ou a hiperatividade, e o rendimento e o aprendizado ficarão comprometidos. Quem olha para Gabriel, 9 anos, saltando, pedalando, brincando ou tocando, não pode imaginar que ele tem déficit de atenção e por isso toma diariamente um remédio para estimular o sistema nervoso, a Ritalina. Fui ver quais eram os efeitos que aquilo traria, né, aquela medicação, e a gente percebeu que seria para ele, naquele momento, mais benéfico a medicação do que o sofrimento mesmo, né, da situação de não poder prestar atenção, de estar sempre em destaque pelo lado negativo na escola, né, e a gente achou melhor a gente mediar essa situação com a medicação. Para uma mãe atenta como Dona Glória, só o remédio não basta. A evolução de Gabriel passa também por outras atividades. Ele toma a medicação e faz todas as atividades complementares, psicólogo, psicopedagogo, aula de artes, esporte, né? E isso ajuda assim, potencializar o uso da medicação. Este é um medicamento que o Gabriel e outras crianças que têm déficit de atenção tomam, Ritalina. Ela é prescrita pelos médicos com retenção de receita na farmácia, afinal dos tarja preta. Custa aproximadamente R$19, mas vem causando enorme polêmica. Será que os médicos estão exagerando na prescrição deste medicamento? É possível tratar as crianças sem a necessidade de remédio? Para este neurologista infantil, muitos médicos receitam a Ritalina sem checar os motivos do déficit de atenção de cada criança. A ideia não é utilizar a vida inteira, a gente usa por um período definido e faz reavaliações periódicas, até porque muitas vezes a causa dessa desatenção ou dessa agitação em sala não é o transtorno em si. Às vezes temos uma doença de base e por isso é fundamental uma avaliação com mais calma e não a prescrição de medicamento na primeira consulta. Doutora Flávia Lemos, por que o Conselho resolveu fazer essa campanha? Bem, há aproximadamente 2 anos atrás, nós aderimos a um manifesto do Fórum Frente à Medicalização da Educação e da Sociedade. Esse é um fórum que agrega muitos professores universitários do país, várias entidades de farmacêuticos, inclusive médicos também, pedagogos, assistentes sociais. E então nós podemos aderir a esse fórum tanto como pessoa física, como entidade, instituição. E o Conselho Federal de Psicologia aderiu à campanha do fórum. Esse fórum está se articulando internacionalmente com associações de pais também. Nós entendemos que a campanha do fórum, que a articulação do fórum era muito importante e relevante, porque ela trazia uma pauta que uma pauta que era a preocupação com o uso indiscriminado de psicotrópicos, sendo receitados para crianças e adolescentes, mas também para adultos. E a nossa preocupação, então, foi especificamente com essa questão de saúde pública, o uso indiscriminado de medicamentos que são drogas com efeitos colaterais graves, que causam dependência. Por exemplo? Por exemplo, os benzodiazepínicos, né, os antidepressivos e o metilfenidato, né, o cloridato de metilfenidato, que uma das marcas, né, dos nomes de mercado é a Ritalina, chamado droga da obediência. Né? Nós não temos nenhuma... Então, que é uma espécie assim de sossega-leão para a criança? Exatamente. Ele é um estimulante que acalma.
né? A questão não é, para a gente, não é o uso do medicamento em si. Nós não questionamos o uso de medicamentos porque a gente sabe que os medicamentos nos ajudam, produzem qualidade de vida. A nossa preocupação é com o uso indiscriminado. Por isso que também nós, no Conselho Federal, resolvemos lançar uma campanha do Conselho, que é autônoma ao Fórum de Medicalização, e essa campanha foi lançada no Congresso, com uma audiência pública, com uma médica pediatra, psicólogos, outros profissionais, chamando a sociedade para um debate. A nossa questão é chamar a sociedade para um debate que seja pautado na preocupação com a saúde coletiva, com a saúde mental, com os direitos da criança e adolescente. Então, é chamar a atenção para que o remédio ele não pode ser a única via. Ele é uma das vias. A questão da queixa escolar, por exemplo, né, que é em pauta do uso da Ritalina, ela é uma queixa complexa. Ela envolve vários fatores biológicos, sociais, culturais, econômicos, dos modos de organização das práticas escolares, né, da configuração familiar. Vamos ouvir um pouquinho, doutor Antônio Geraldo. Essa questão da dependência, essas drogas realmente criam dependência? A criança fica dependente química se usar continuamente essa droga, como por exemplo a Ritalina? Está havendo uma banalização do uso dessa droga? Bom, vamos lá, Zé. Primeiro eu gostaria de fazer minha declaração de conflitos de interesse, porque todo médico, quando trata de assunto médico, ou em palestras ou em televisão, é importante fazer. Acho que, na verdade, todas as pessoas deveriam fazer. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e eu não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório farmacêutico, não recebo verba de nenhum laboratório, de nenhuma ONG, de nenhuma seita. Eu sou só presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou médico da Secretaria de Saúde do GDF, do Governo do Distrito Federal, e meu vínculo outro é só privado no meu consultório. Não estou dizendo isso para começar explicando um pouquinho melhor sobre o que nós falamos antes. Medicamentos psicotrópicos têm indicações específicas, indicações para o que você vai tratar, para o que você vai usar. O não conhecimento desses medicamentos é grande, tanto por parte de médicos quanto de não médicos. Quem conhece bem e demanda um conhecimento em relação a esses medicamentos são os psiquiatras, porque a base do conhecimento são os medicamentos psicotrópicos, e os neurologistas, porque também fazem uso, mas para aquilo que tem uso comum. Então, isso é importante dizer. Todo e qualquer medicamento tem efeitos colaterais. Não tem nenhum medicamento que é isento de efeitos colaterais. Por que eu digo isso? Porque os pacientes sabem disso, precisam saber disso, e nós precisamos ter cuidado na prescrição de medicamentos. Isso é um fato. E nós médicos temos essa preocupação e temos que ter essa preocupação. Mas um tratamento psiquiátrico, ele não é baseado apenas no uso de medicamentos. Na verdade, nós trabalhamos com equipes multidisciplinares e nós temos várias questões que são colocadas e que são importantes para fazer um tratamento psiquiátrico. Eu costumo dizer que isso é como uma receita de bolo. Num bolo você vai ter que ter trigo, leite, ovos, fermento, manteiga e açúcar. E no tratamento psiquiátrico você vai ter medicamento, atividade física diária, psicoterapia. E dependendo das patologias, você faz outras indicações. Fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapeutas. Depende do quadro que você vai tratar. Até a odontologia, às vezes tem que tratar junto. Por exemplo, se for uma questão de dor crônicas e outras dores, dor de cabeça que não melhora com nada, porque às vezes é só um problema na articulação. Estou explicando isso para entender assim, o nosso envolvimento é com todas as áreas médicas e não médicas. Claro que chamar a Ritalina, eu estou dizendo o nome comercial, porque já foi dito aqui, eu não gosto de falar o nome comercial de um produto, de droga de obediência é não conhecer sobre o medicamento. Por quê? Ele é um estimulante, ele não cede a ninguém. Ele faz estimular. Tanto é que existe tráfico desse medicamento para estudantes que querem passar em concurso, uso inadequado, uso errado. Quer passar a noite acordado para poder estudar para uma prova, uso errado. Mas jamais ele faz menino se tornar obediente por causa disso. O que faz é, pacientes que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles normalizam a sua função. Só isso.
Agora, se o menino não tem, está errado. Se o diagnóstico do TDAH foi feito erradamente, também está errado. Porque o diagnóstico do TDAH, você tem inclusão de sintomas, mas você tem também exclusão. Então, é importante fazer também o diagnóstico que nós chamamos, às vezes, de diagnóstico diferencial. Porque, conforme o comportamento de um menino, se ele está muito quieto, parado, pode ser uma depressão. Se ele está muito agitado, fora do padrão, pode ser um quadro de mania, pode ser um menino que tem transtorno de humor bipolar. E pode ser um menino normal, com característica própria. Só que, quando tem perdas, quando o menino está sofrendo, a família sofrendo, e há perdas escolares, não consegue passar, não consegue fixar, não consegue render o que deve render todos os meninos, eles acabam sofrendo bullying dos outros, que menino lerdo, que menino bobo. Por quê? Porque tem déficit de atenção. Que menino chato, agitado, o tempo inteiro, perturba todo mundo. Por quê? Porque ele pode ter a hiperatividade. O que é importante é preciso fazer o diagnóstico adequado. E eu dei exemplos de diagnóstico diferencial em psiquiatria. Então você tem que demandar conhecimento psiquiátrico para fazer o diagnóstico diferencial em psiquiatria. Mas você pode também ter que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças médicas não psiquiátricas. De novo, você tem que demandar o conhecimento médico para fazer diagnóstico do que eu estou dizendo de doenças. Agora, comportamento normal é natural. Agora, nós não estamos tendo aí um conflito assim, quase que natural entre duas profissões que têm uma fronteira muito sinuosa entre elas, entre a psicologia e a psiquiatria, não tem. Nesse debate? Não tem. Eu trabalho com vários psicólogos. Diariamente eu encaminho pacientes para psicólogos. Por quê? Porque eles têm um trabalho importante para ser feito. Esse conflito, que pode ser que um grupo queira gerar, é só de grupo, jamais do todo. Quer dizer, os dois conselhos têm um relacionamento... A questão não é uma disputa profissional. Deixa só assim, vamos ouvir a professora Maria de Fátima, porque às vezes esse diagnóstico começa na sala de aula, né? Professor, o aluno não está rendendo, está muito bagunceiro, muito levado e tal, chama os pais e diz, olha, teu filho está com um problema psicológico, está com um problema psiquiátrico. E aí pronto, o menino vai procurar vai ser levado para um médico ou para o psicólogo. Eu queria, como está sendo mostrado já, é uma situação muito complexa e difícil. Mas não tem uma terceirização aí não, das professoras? Eu vejo, primeiro o direito da criança, né? E a dificuldade, e aí a gente vai entrar num ponto-chave, que é a formação do professor, né? Porque nem sempre o professor vê que há uma coisa diferente, principalmente se compara com outras crianças, mas muitas vezes ela vê que tem um problema, chama a família, e às vezes a família até já sabe, mas nega também. Não é? Porque é difícil para todo mundo, é difícil para o professor, é difícil para a criança, é difícil para o processo de desenvolvimento da criança no seu todo. Então, o que a escola, além da formação do professor, eu penso que o dia a dia, na rotina da criança, precisa ser prestado muita atenção e, sobretudo, uma prática que é difícil para o professor, que é o registro do comportamento, registro sistemático dessa criança, de cada uma das crianças. Então, não existe uma criança, vamos dizer, da escola e uma criança da família. Principalmente se for na área da educação infantil, então o trabalho é conjunto, né? Família e escola o tempo todo. Eu costumo dizer que não tem uma criança da família e uma criança da escola. É a mesma criança em processo de desenvolvimento, até porque existe uma base legal. A LDB fala na ação complementar família e escola no processo educativo da criança. Então, no caso da educação, essa ideia da formação e a ideia
de que nós temos que trabalhar junto com a equipe multidisciplinar. Não dá para a gente, como educadores, como pedagogos, como professores, pensar que nós somos nem os culpados, nem os salvadores. Nós somos observadores, preocupados com o processo educativo, com o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Mas nós não somos, a criança já chega com a série de conhecimentos da família, com a série de crenças também, e nós precisamos conhecer e com uma noção de quem ela é, qual é o autoconceito, que autoestima ela tem, da crença ou não na capacidade dela de aprender. E eu acho que, sobretudo, cabe à educação criar pontes, porque a gente sabe quase tudo sobre a criança, menos o que é ser criança na perspectiva da criança. Porque quando a gente foi criança, que ainda tem de memória, a criança daquela época era uma. Ser criança, por exemplo, no meu tempo, como a gente fala, não tinha nada de tecnologia como tem hoje, de internet, de Facebook, de rede de relações, que compete, nem televisão tinha. Né? Então, o conceito de infância e de criança daquela época era um, hoje é outro, e é uma construção social. Então, o professor, ele precisa entender o mundo da criança, como ela se percebe, como ela percebe a possibilidade dela vir a crescer e trabalhar primeiro. Se a criança não acredita, ela está em sofrimento, tem as dificuldades e não existe essa ponte de chegar onde que a criança está, da forma como ela está, nas crenças que ela tem sobre si mesma, de como ela se relaciona, sobre que afetos, como funciona a afetividade dela. Então, fica difícil essa ponte, esse diálogo que é essencial na educação. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes discutindo o tratamento de crianças e adolescentes com remédios psiquiátricos. Estamos de volta com 3 a 1, que nesta noite debate o uso de medicamentos psicotrópicos para tratamento de transtornos, como o déficit de atenção em crianças e adolescentes. Participam do nosso programa o representante do Conselho Federal de Psicologia, ou melhor, a representante Flávia Lemos, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, e a PhD em Educação Infantil Maria de Fátima Guerra de Souza. Nós vamos retomar a nossa conversa tratando dessa questão das crianças hiperativas. Doutor Geraldo, uma criança hiperativa na escola, ela tem já, por esse comportamento agitado, um sintoma de que ela precisa de tratamento psiquiátrico? Olha só, o nosso diagnóstico é sindrômico. Na verdade, nós trabalhar com síndrome significa que você tem que juntar vários sintomas para poder construir o diagnóstico psiquiátrico da criança, se tem ou não tem algo para ser cuidado especificamente pelo médico psiquiatra. Então, assim, esse é um dos sintomas que pode aparecer na criança. Por exemplo, assim, grosso modo, resumindo o máximo a ópera aí, o que diferencia uma criança que precisa de tratamento psicológico, que conversando com um psicólogo, com a atenção de um profissional dessa área, ela consiga enfrentar as suas dificuldades, de uma criança que precisa tomar remédio psicotrópico para melhorar ou para mudar o seu comportamento? Qual é essa fronteira? Fácil, é só a gente pensar em uma coisa chamada sazonalidade. O que é isso? Para dizer para o nosso público. Se é algo que a criança vinha plenamente normal e apresentou uma mudança de comportamento, você tem que avaliar que apareceu. O TDAH não. A pessoa nasce com aquela doença e no período escolar, onde ela é mais observada, começa com vida social, aí o professor, a própria escola, os próprios pais, os amigos, já começam a perceber, esse menino é por demais agitado, é por demais inquieto, ele perturba o tempo inteiro, ele não fica sentado na sala de aula, ele não consegue permanecer na cadeira por muito tempo, ele não fica numa fila, ele não consegue assistir um filme até o final, não consegue ler um livro que é indicado na escola, não consegue fazer as tarefas. Então, assim, é muito forte a intensidade disso.
Um menino inquieto, os pais separaram, o menino começou a apresentar, ficar inquieto, ficar sem lugar, ansioso, isso é uma outra história. Aí você vai fazer uma avaliação para que haja um procedimento com a psicoterapia para que esse menino retorne à atividade normal dele. Isso a gente faz sempre, faz todo dia, para qualquer pessoa, não só criança. Isso também serve para adolescente, serve para adulto, que são mudanças que aconteceram dentro de um padrão normal de funcionamento. O índice de crianças que apresenta isso é o seguinte, 95% não apresenta. O que apresenta é 5% apenas. Isso aí, essa que tem estatística TDAH. é comprovada? Tá? Essa é a estatística da OMS. É, a da OMS Organização fala Mundial de Saúde. em 5,3% das crianças que podem apresentar o TDAH. Flávia, você concorda, assim, grosso modo, com essa fronteira, com esse diagnóstico? Olha, a questão do diagnóstico e também voltando à questão anterior dos modos de ver, para a gente, eu acho que quando a gente fala da medicalização, a gente não está falando apenas da prescrição de um remédio, a gente está falando de um modo de ver aquela questão, aquele acontecimento, aquela situação. Então, a nossa preocupação é que esse modo de ver seja sempre complexo e ele não seja reducionista, nem para o aspecto médico, nem para o aspecto psicológico também, porque senão a gente vai psicologizar as questões. Então, nada que acontece conosco como ser humano é apenas resultado de um aspecto, né? Biológico, ou social, ou educativo, ou psicológico. Sempre vai articular vários aspectos. Por isso que essa complexidade, ela demanda um olhar, né, que não seja causal, um olhar que não seja determinista, mas um olhar que traga várias possibilidades de enxergar o que está acontecendo com a criança, mas pensar assim, e vamos avaliar. ser práticos. Em Criança, só um minuto, uma criança que está com problema na escola, né? O pai precisa enfrentar essa situação. Sim. Ele não tem dinheiro para mandar uma criança para o psiquiatra, depois mandar para o psicólogo, para mandar para... Enfim, a criança tem que ter um foco. Sim. Hoje né? nós temos... Muito menos o setor público. Não, o nós setor temos público, se for fazer isso, a criança vai levar 2 anos para conseguir uma consulta aqui, outra consulta ali, outra colar, começar o tratamento, fechar um diagnóstico. Então, assim... Mas não porque não há uma ampla cobertura, existem serviços, existe o CAPSI. O CAPSI é um CAPES, né, que oferece um atendimento, inclusive também amplo, complexo, em vários níveis. E ele é da rede pública e ele é de amplo acesso no país hoje. Hoje a gente tem uma extensa rede de CAPES, no caso da criança e adolescente, o CAPSI. Mas você acha mesmo que a rede pública que existe no país, ela tem estrutura nós para temos isso, e temos também no ponto de vista da educação, da assistência social. Agora, é claro, nós temos aí confronto de interesses econômicos também, né? Toda demanda, não existe demanda, poucas demandas da nossa vida são naturais. Por exemplo, se alimentar, né? Beber água, né? Mas muitas demandas na nossa sociedade, principalmente uma sociedade capitalista, neoliberal, essas demandas são produzidas. Então, os laboratórios, uma questão fundamental para a gente é que a gente tenha atenção e crítica à demanda econômica bilionária dos laboratórios farmacêuticos. E isso não é que ser questionado só pelo Conselho Federal de Psicologia. Há movimentos no mundo inteiro criticando o excesso de medicalização, né? Porque a questão é, eu não quero lidar, né? Muitas vezes a família, muitas vezes nós como profissionais não queremos lidar com um trabalho que implica uma relação social em toda a sua complexidade. E a gente quer uma resposta rápida, uma solução rápida, pragmática. E isso, essas soluções de emergência, de urgência, elas vendem, né? Elas têm público consumidor, né? Então é aí que os laboratórios entram e é isso que a gente questiona também. E hoje há associações no mundo inteiro de pais, inclusive, que a longo prazo perceberam os efeitos que os remédios tiveram muito negativos em longo prazo, de dependência, né? Até porque são anfetaminas semelhantes à cocaína e por isso nós pedimos também uma regulação maior da Anvisa. Nós não queremos em nenhum momento que o medicamento seja retirado e nem questionamos a prescrição, né? A fala aqui do presidente da Associação de Psiquiatria foi muito interessante no aspecto que ele diz do cuidado ético que os médicos devem
quarentena a prescrição. O que nós questionamos é a banalização. E aí, então, quando um pediatra está prescrevendo, um clínico geral está prescrevendo remédio, o ginecologista está prescrevendo, e ele não tem essa visão. Virou bagunça. Virou uma banalização, é isso que nós questionamos. Nós trabalhamos juntos com as outras equipes profissionais e a gente quer continuar trabalhando, mas existe uma formação que precisa ser mais crítica. A gente precisa, como a professora falou no campo da educação, a gente precisa historicizar o que acontece com a criança e adolescente. A gente está... Vamos ouvir um pouquinho aqui a Maria de Fátima. Eu queria fazer para não passar uma fala que é importante, que no caso a Flávia fez aqui, que eu acho que é importante colocar. Eu não concordo com a Flávia que nós temos rede no Brasil que faz atendimento adequado. Não, eu não concordo, não. O número de CAPS-I que nós temos no Brasil é mínimo. É mínimo. E esse é um outro erro, porque assim, nós não temos que criar serviço específico para isso. Nós temos que ter uma rede ambulatorial no Brasil que as pessoas possam chegar e marcar consulta como você marca no sistema privado, no sistema suplementar. Isso é um erro, você tem que montar serviço específico. Não, nós temos postos de saúde no Brasil inteiro. Você poderia colocar equipes de saúde mental nesse serviço, porque já estão prontos, montados, e o paciente não quebra a rede social, você não tem que ir lá e construir um prédio, construir uma casa, alugar uma casa e tudo isso. Isso é a primeira questão, porque eu acho assim, a desassistência psiquiátrica hoje no Brasil é enorme. É uma questão que está posta aí. Você tem uma criança hiperativa, bagunceira na sala de aula, a professora não está dando conta, o pai não está dando conta. Aí tem que dar uma solução para isso, uma solução fácil, dar um sossega-leão para a criança e ela fica mais quietinha e tal. Mas esse não é o fato. Não, essa medicação aqui, não tem nada a ver com sossega-leão. É uma coisa assim, eu estou usando o senso comum. Como tratar uma questão como essa? As professoras estão preparadas para lidar com isso? Se você pensa... Não há um risco de terceirizar a relação, o tamanho das turmas comporta, porque se você tem uma turma com 20 alunos, 25 alunos, é uma coisa. Você tem uma turma com 40 alunos, já é outra coisa. Como é que essa coisa funciona? Como é que isso funciona? Eu queria pegar uma questão mais de fundo e depois entrar nessa. O que é a questão mais de fundo? É cultural. Se nós tivéssemos na cultura brasileira a maior participação dos pais dentro da escola, né? Porque, assim, no caso da educação, a nossa responsabilidade é sim as crianças, né? No caso, crianças pequenas, crianças maiores, mas é também a relação com a família. E se a gente tivesse pais mais esclarecidos desde bebê, o entendimento seria outro e eles não iam buscar e desesperadamente buscar soluções emergenciais. Esse é um primeiro ponto, que a gente precisa evoluir como cultura dessa relação família e escola, que é muito mais do que ir à reunião de pais, ocasionalmente, e que acaba sendo, não, meu filho está com problema, se não está com problema, está tudo bem, eu nem preciso ir na reunião. É mais do que isso a relação família-escola. Então, isso é a primeira questão de fundo que não pode ser esquecida. A segunda, existe sim, essa criança está ali, então parte fundamental do desenvolvimento dela tem a ver com a criação das condições de aprendizagem, que é mais do que a sala de aula, mas eu vou pegar alguns aspectos da sala de aula quando o professor tem uma formação. A primeira coisa é o olhar diferente, né? O olhar para a criança que tem problema, como o que está sendo tratado aqui, é um olhar não discriminador, é um olhar de busca de entendimento e é um olhar de querer estabelecer pontos, como eu falei antes. Segundo, é preciso se dirigir, querer dialogar com a criança, cuidar muito bem da rotina, da estruturação da rotina. Uma criança que tem esse tipo de problema, ela precisa de uma rotina estruturada, que ela se situe bem no tempo e no espaço e se ache dentro desse tempo e espaço, dentro da sua individualidade. Que ela tenha muito clara quais são as regras, que ajude. A criança, muitas vezes, tem sofrimento, ela não consegue ficar quieta, ela tem que ficar mexendo. Óbvio que nem sempre pode estar acontecendo um problema em casa, ou pode ser uma vez ou outra, mas quando é sempre. Então, a primeira questão, o que é que está acontecendo,
como essa experiência está sendo vivenciada pela criança e como isso integra o currículo, porque muitas vezes as pessoas pensam que currículo na educação é um conjunto de disciplina, agora é hora de desenhar, agora é hora de brincar, agora é hora... Não é isso, o currículo é a organização da experiência da criança de forma diferenciada. Se eu pudesse definir a educação de uma forma bem simples, para entendimento mais rápido, seria responder às necessidades educativas das crianças. E diferentes crianças têm diferentes necessidades educativas. Vou te fazer uma pergunta assim, então, que é uma coisa que... Por exemplo, uma criança lenta, que tem mais dificuldade que as outras crianças de aprendizado. Em geral, isso é às vezes é numa matéria, na matemática, é no português, ou ela tem dificuldade para memorizar na hora de estudar história e geografia. Essa criança, qual a atitude que o professor deve ter? Deve dar o tratamento especial, prestar mais atenção, fazer um acompanhamento mais individualizado, ou deve mandar essa criança chamar o pai e dizer, olha, teu filho precisa procurar o médico. Como é que lida com isso? Eu já tive um caso de uma criança de educação infantil numa cidade aqui do GDF, que a gente tinha um projeto de extensão lá, né? E que criança de pré-escola, nós estávamos trabalhando, brincando, na situação de brincadeira, que é a essência do desenvolvimento, a brincadeira. E brincando, era perto do Dia das Mães, e uma criança, a brincadeira era qual a primeira letra do nome da mãe. E uma criança disse assim, eu não quero brincar disso, não quero. E irritou, muito irritada. Falei, tudo bem, se você não quer, não precisa. Mas aí eu perguntei, mas por que você não quer? E ela falou, eu não quero porque nem que você me ensine, eu vou aprender. Então, eu estou falando de uma criança que tinha 5 anos e já tinha uma crença negativa sobre a sua capacidade. Então, muitas vezes, não é que a criança seja lenta, embora tenha, sim, criança lenta, mas muitas vezes ela já se defende para poder partir e tirar aquela ansiedade dela. Eu não quero brincar, pronto, fica resolvido. Quando não existe essa atitude de questionamento do porquê, como eu mudo isso, como por parte da professora, daí o olhar de formação, então ela já elimina o comportamento e a professora, porque o que acontece? Na sala de aula se presta muita atenção, a criança inquieta e se deixa de lado as que são boazinhas, porque já são boazinhas mesmo, já estão fazendo as atividades, não é? E o que acontece? Essas boazinhas que estão fazendo atividades têm menos chance de atenção da professora e acaba tendo mais atenção, ainda que seja de impaciência e de outras coisas, as crianças mais agitadas, não é? E acaba que cria uma situação de desequilíbrio. Então, no caso da criança lenta, e aquilo que eu falei antes, precisa registrar o comportamento. A gente, por exemplo, na psicologia, você tem cursos ou disciplinas que ensinam observação de comportamento. A gente não tem isso na pedagogia. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Voltamos já com um debate sobre a campanha de não medicalização da vida do Conselho Federal de Psicologia. Até já. O 3-1 está de volta e o nosso debate hoje é sobre a polêmica prescrição de medicamentos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Estão aqui conosco o representante do Conselho Federal de Psicologia, a Flávia Lemos, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, e a PhD em Educação Infantil, Maria de Fátima Guerra de Souza. Nós vamos retomar a nossa conversa sobre o comportamento de crianças, adolescentes e o uso de medicamentos, ouvindo o doutor Antônio Geraldo, sobre essa questão das crianças lentas, das crianças mais apáticas, que às vezes não chamam nenhuma atenção em sala de aula. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque você tem que ter muito cuidado sempre com criança. Criança e velho são maneiras de tratar e de observar e de diagnosticar diferente do adulto jovem. Todo cuidado
que nós temos como psiquiatra e os médicos em geral em relação a tratar criança, usar medicamentos em criança, é enorme, porque realmente é um cuidado diferenciado. Isso é um ponto. Segundo ponto, nós temos que tomar cuidado de não simplesmente achar que só mudar determinadas coisas e não investigar pode levar a uma situação grave. Por exemplo, uma criança que começa a ficar lentificada, a ficar parada, sem vigor, sem vontade, ela pode ter um hipotireoidismo. Não custa nada o pediatra investigar. Levar o pediatra e investigar. Será que esse menino tem alguma doença? Ou uma anemia grave? Ou uma leucemia que pode dar situações e levar até a morte porque você deixou passar a observação adequada e às vezes ficou só dando colo. O cuidado que deve-se ter é em relação a observar mudanças de comportamento que pode ser sintoma de algo mais grave. Eu tive já a situação de menino, por exemplo, que mudou o comportamento, entristecido, sem vigor, sem alegria, e fazendo terapia, e mandando estimular com atividade física e tudo mais. Quando chegou ao diagnóstico, tinha um meningioma. Porque o meningioma é um tumor de crescimento lento, pode levar aí meses crescendo. E já estava um tumor já enorme, quase do tamanho de um limão. E só foi ser observado porque já estava fazendo o acompanhamento e não melhorava, não melhorava, não melhorava, não melhorava. E quando o menino começou a ter quedas, é que aí começou a ter comprometimento motor, é aí que foi chegar ao médico. Isso é grave, mas são cuidados que nós temos que ter com as situações extremas. Uma ou outra, o menino mudou, o padrão está diferente do padrão normal dos outros meninos, avalia, vai lá, faz uma avaliação médica. Tem alguma coisa ou não tem? Não, não tem. Então tá, então vamos ver as questões não médicas que estão envolvidas com esse menino. O ser humano sempre deve ser avaliado no todo, no todo. E não pode ficar situado em sintomas. A gente vê a síndrome, todos os sintomas e que vão se juntar para se ter um diagnóstico ou não de uma patologia. Ó, não tem nada o menino, ele está um menino sadio. Então vamos ver outras questões em que o menino possa estar envolvido. Isso é importante dizer para a gente não deixar pessoas morrerem, pessoas sem tratamento, pessoas sem cuidado. E para quê? As crianças hoje que estão no tratamento de TDAH começam a parar de tratar e começam a envolver com droga, começam a envolver com álcool, ainda com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e muda toda a vida da criança. Vamos ouvir um pouco a Flávia sobre isso. Aproveitando essa observação, muitas vezes a coisa se apresenta de forma dramática para as famílias quando a criança chega na adolescência, né? Quando ganha asa e começa a beber compulsivamente, a não respeitar mais os pais, a, vamos dizer assim, ter um comportamento precoce, tentando imitar os adultos. Enfim, como lidar com isso? Isso é uma coisa típica da adolescência ou pode ser mais do que isso? Não, a nossa sociedade, eu queria tocar nesse aspecto, só a propósito disso, também estão levando em conta também o seguinte, que, de certa maneira, o processo civilizatório está muito associado à transgressão também, porque a sociedade tende a ser conservadora, né? Então, os pais sempre são mais conservadores do que os filhos. Como nós temos administrar isso? Nós temos no Conselho de Psicologia, no Conselho Federal, uma proposta de pensar sempre a redução de danos, né? No uso de medicamentos, no uso de... a política, como a gente pensa a política frente a álcool e outras drogas, né? Porque a gente está falando de drogas também, drogas lícitas, mas estamos falando de drogas, né? E, no caso, você citou algumas drogas ilícitas, né? Mas a política que a gente tem para trabalhar com a questão das drogas de modo geral, os usos e as indicações, é uma política de redução de danos. Ou seja, não é? Que faz essa crítica à banalização e que pensa também o que está produzindo esses sintomas e esse adoecimento, esse sofrimento. A gente está falando de sofrimento frente a várias situações do cotidiano da nossa vida que não são simples, não são fáceis de enfrentar, nem para a família, nem para a escola, nem para os profissionais. Então, tudo isso gera um desgaste muito grande. Mas a nossa relação com as drogas vem de milênios.
Só que nós usávamos substâncias em rituais religiosos, não é? Rituais culturais. E na sociedade capitalista a gente começou a fazer um uso intensivo num aspecto de consumismo mesmo de substâncias químicas, principalmente os diversos psicotrópicos. Então, uma ideia, um valor de uma cultura que quer vender a felicidade numa pílula. Então, tanto as drogas ilícitas como as lícitas, né? Quem assistiu o filme Requiem para um Sonho vai ver uma mãe usando anfetamina e o adolescente usando drogas ilícitas. E os dois estão sofrendo muito. Ela usando anfetamina para emagrecer e o filho usando cocaína e outras drogas. Não é? Então, é uma questão que envolve elementos da cultura e econômicos também, elementos de segurança, de uma rede de seguridade que pode existir de uma forma interessante, como existe o SUS no Brasil, mas que precisa ainda ser ampliada, né? Também com uma rede suplementar. Né? Então, a gente está falando de um universo que não é simples de lidar. Né? E o adolescente que está em desenvolvimento, a criança e o adolescente, né, eles são protegidos, né, de uma forma específica pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com direito à proteção integral e direito à prioridade absoluta no orçamento e nas políticas. Por quê? Justamente porque é uma fase um momento mais delicado da vida, um momento em que nós precisamos oferecer um campo de possibilidades. E quando esse campo inexiste, a família fica sozinha, ou a escola sozinha, o educador com condições precárias de trabalho, os médicos sozinhos, os psicólogos, a gente não tem uma retaguarda, não conseguimos formar uma rede de proteção e de atenção, aí as pessoas entram em desespero e começam a buscar soluções mágicas ou rápidas. Né? Então, as drogas entram nesse espectro. Agora, aí. vim ouvindo a professora Maria de Fátima, a senhora acha que a partir da escola é possível se estruturar uma espécie assim, de rede de proteção familiar? Assim, em que vamos dizer assim, você possa monitorar, porque essa coisa é muito interessante, né? Você vê o problema da dependência química. Um adolescente que é presa fácil do alcoolismo e depois de outras drogas ilícitas. Nós temos campanha para o alcoolismo. Dentro de casa com familiares que são dependentes de outras naturezas, de drogas por outros motivos. Como enfrentar isso na escola? Porque a verdade é a seguinte, a escola é um ambiente em que se socializa o comportamento transgressor, o consumo de drogas, é o mesmo ambiente. O aprendizado da escola ele é universal, é ali que os jovens se organizam para tudo. Né? Saiu do portão, não tem mais o professor para tomar conta, nem a diretora para repreender. Como é que lidar com isso? Dentro da escola existe o currículo e o currículo oculto, que é aquele não planejado, mas que está ali vivo, formando. O resto da vida. O resto da vida. Eu penso que a escola, para isso, é possível sim, mas a escola precisa ser um lugar atraente. Né? Não é um ambiente que a criança nem queira muito ir lá, menos ainda o adolescente. Então, para poder a escola poder fazer essa rede, a gente precisa trabalhar uma coisa essencial que se chama o sentimento de pertencimento. Né? Então, a sociedade precisa sentir, os pais, a família, que aquele é o ambiente seu. E existe isso. Quando a comunidade, os pais, as crianças, os adolescentes, sentem isso mesmo na escola pública, que é uma parte importante da minha vida, essa escola não é quebrada, essa escola não é destruída, essa escola ela é continuamente melhorada e tem uma associação de pais e mestres muito ativa. Né? Então, eu acho que transformar a escola num lugar em que eu me identifique é fundamental. Todas as escolas precisam ser bonitas e um lugar de atração e um lugar de felicidade, eu diria até. O professor precisa ser valorizado, ele tem a sua função e precisa crescer e se sentir valorizado como profissional e também se sentir, por exemplo, a gente fala, é importante a educação de qualidade para a família, incluindo essa questão de drogas, e inclui a criança no seu todo, o adolescente no seu todo. Né? Então, quando eu falo uma educação de qualidade, não é só para a criança, não, qualidade para todo mundo que constrói essa escola. Vamos ouvir aqui o professor Antônio Geraldo. Você acha possível que essa equipe interdisciplinar, que lá no primeiro bloco foi
foi lembrada como uma coisa fundamental para tratar desses casos, dessas crianças que têm problemas que exigem um tratamento psiquiátrico? Você acha que é possível haver uma aproximação maior do mundo da psiquiatria, do universo da escola, de maneira que essa relação possa ser estreitada? Porque a sensação que a gente tem é de que, até por causa da cultura do hospício, né, do confinamento do hospício, quer dizer, que a psiquiatria é como se fosse assim um caso extremo, né? O psiquiatra é o recurso extremo para enfrentar o problema. Isso é algo que precisa ser mudado. Eu não tenho dúvida que há toda a possibilidade de podermos trabalhar com as escolas. Tanto no Rio de Janeiro, há um trabalho muito bem feito pelo Fábio Barbirato, Gabriela Dias, Fátima Vasconcelos, com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. É um projeto piloto da BP e que está mostrando bons resultados. Então, acho que é completamente factível e ajuda o professor. O professor fica muito sozinho, fica muito isolado, sobrecarregado. E ele tem um papel importantíssimo para o resto de nossas vidas. Recebe mal, não tem tempo adequado para poder trabalhar, para preparar. Então, acho que é completamente viável. Isso é completamente possível. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria está completamente aberta para ajudar nas escolas no Brasil inteiro. Nós temos pessoas no Brasil inteiro e que pode ajudar, pode levar esse conhecimento lá para dentro, até para diminuir o preconceito que tem sobre os pacientes, os portadores de deficiência, de transtornos mentais. Nós temos a campanha disso, que é inclusive a criminalização desse preconceito, que é a criminalização da psicofobia, porque é um absurdo. Nós temos que acabar com esse preconceito. E o que você colocou, Azedo, é muito interessante. A psiquiatria ficou durante muito tempo sendo a UTI da saúde mental. Olha, como? Nós temos que ser a porta de entrada. Você tem que, já desde o início, desde sempre, trabalhar o lado psíquico, o lado psicológico das pessoas, para poder ajudar as pessoas a ser pessoas melhores, viver melhor e ter um mundo melhor. Eu acho que esse distanciamento está fazendo com que a gente tenha um mundo pior, um mundo muito ruim do que nós estamos deixando para que venha depois as crianças para poder viver nesse mundo. Então, hoje o que eu acho que precisa voltar é os pais, inclusive, pensando o seguinte: qual filho que eu estou criando para o mundo? Não é o mundo que eu estou criando para meus filhos, é o filho que eu estou criando para o mundo. Será que o filho que eu estou criando, a maneira como eu estou fazendo um filho bom? Eu estou produzindo uma pessoa boa? Nós não podemos, num país onde há campanha para o alcoolismo, 24 horas na TV, sem incentivos à cerveja, sem incentivos à bebida alcoólica, aí depois você corre atrás criando serviço para tratar. Quem planta o alcoolismo vai colher a dependência química. Isso é um fato. E nós fazemos isso. Nós o alcoolismo está associado ao consumo de cocaína, é a porta de entrada, aquilo que começa com o dedinho que põe na cerveja e põe na boca da criança, que isso é um crime. Isso é um crime. Aquela permissão de uma criança de 10 anos, 11 anos, provar um pouquinho a cerveja para saber como é, isso é criminoso. Dali, você já pode fazer o gatilho, onde depois pode chegar o crack. Isso é fato, isso é realidade. E nós, infelizmente, hoje, não fazemos promoção da saúde. Nós fazemos promoção do alcoolismo. Isso é gravíssimo. Nós, no Conselho Federal, também temos uma preocupação com a comunicação, com a mídia, né? Que sujeito a mídia produz, né? Então, nós temos uma parceria com o Instituto Alana, com a ANDI, são duas instituições que vêm demandando, junto com o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação no Brasil, uma corregulação do Estado com a sociedade civil da mídia brasileira, numa proposta de uma mídia que promova direitos humanos e cidadania, não de censura, no sentido, por exemplo, da publicidade dirigida à criança ou adolescente. Em muitos países é proibido a propaganda de cigarro e álcool. Mas o foco da propaganda hoje está em cima do Isso, porque ela mostra que o jovem só tem diversão
que a vida só é divertida para ele se ela estiver associada ao sexo e ao álcool, né? Ela vai ser uma vida de aventura e interessante se ela estiver associada. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma fala moralista de dizer que, né, que a gente não possa fazer um uso social dessas substâncias, não é? Inclusive, assim, até porque a gente às vezes também fica focando nas drogas ilícitas e a gente tem em casa quase um quarto de medicamentos. Hoje as pessoas vão à farmácia como fossem ao shopping, né? Mas a gente tem que cuidar de modo especial da criança e adolescente e a conversa com a mídia é importante nesse aspecto de democratização da comunicação, de uma mídia que trabalhe junto conosco, sociedade civil, né, junto com o Estado, numa promoção da saúde, e não uma mídia que está fazendo o contrário, né? Ela está violando o direito à saúde da criança, ela está violando o direito da criança e do adolescente a ter acesso a uma programação educativa, e pelo contrário, ela está aprendendo a ser consumidor de produtos, por exemplo, que vão produzir obesidade infantil, né? Há um uso indiscriminado de álcool e outras drogas. Então é isso que a gente questiona, inclusive os próprios psiquiatras hoje tem um movimento internacional chamado Stop DSM-5. Ele é puxado, esse movimento, por psiquiatras que estão preocupadíssimos porque está para sair um outro manual, né? Nós estamos no volume 4 do manual, que é um manual que vai, né, eu não vou, né, não é a minha área específica, né, mas é um manual que tem os dispositivos para a gente estar regulando as doenças e fazendo as prescrições. Nós estamos no volume... só quero assim... É o manual de estatística e diagnóstico manual de diagnóstico. Eu digo assim, ele é um parâmetro. Ele é um parâmetro, né? Nós não usamos que os psicólogos não prescrevem, mas nós trabalhamos juntos com os psiquiatras. O que eu quero dizer é que ele é um manual que está no volume 4 e ele estendeu já o número de síndromes e transtornos, mas o volume 5, que está para ser aprovado, ele vai ampliar mais ainda as síndromes. E aí hoje vai ampliar o espectro, né, das doenças. E há muitos médicos psiquiatras contrários e fizeram esse movimento mundial Stop. Chegamos ao final do 3-1 desta noite. Queremos agradecer a presença da representante do Conselho Federal de Psicologia, Flávia Lemos, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva, e da PhD Educação Infantil, Maria de Fátima Guerra de Souza, que nos deram a honra de comparecer a esse programa. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.